vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Sete horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Olá, meus amigos, bom dia, graça e paz, seja bem-vindo a mais um Café com Cristo, mais um tempo de celebração, de devocional, um momento onde nós nos dedicamos ao ouvir a palavra de Deus, ao receber mais do Senhor para a nossa vida. Essa semana está finalizando, hoje é sexta-feira, né? Nós tivemos aí, né, esse período de devoção, de busca. Amanhã pela manhã nós temos aqui o Manhã em Família, vamos continuar aí com as nossas atividades e programações. Lembrando também que hoje à noite vai começar o Congresso de Jovens, hein? Então hoje à noite, logo mais, vai se iniciar aí o nosso Congresso de Jovem, a Conferência da Juventude Regional. Então nós estamos aí com uma semana bem cheia de atividades e de programações. Mas eu tenho convicção que você foi fortemente abençoado, que você recebeu uma porção poderosa da parte de Deus, né? Lembrando aqui, também mencionando o nosso amigo Rogério, que esteve conosco na terça-feira, que foi um período assim muito poderoso, um período de bênção, uma palavra de fato poderosíssima e muito atual para nossas vidas. Se você não assistiu, você pode assistir aqui no nosso canal, aqui nesse espaço, nessa plataforma. Lembrando também que esse material, esse conteúdo e outros estarão sempre disponíveis aqui para você. Então, sempre que você precisar,
de ouvir uma palavra, uma canção, de algum conteúdo para os seus filhos, saiba que você tem aqui nesse espaço, nessa plataforma, diversos conteúdos para te inspirar, para te abastecer em fé, para alargar a sua vida espiritual. Então, para você ter acesso a todos esses conteúdos, é muito simples, não paga nada, é de grátis. Você só precisa se inscrever no nosso canal e ativar os sinos de notificações. Então esse é o primeiro aviso. Se inscreva no nosso canal caso você seja novo aqui nesse espaço, nessa plataforma. Ative as notificações porque assim você sempre vai receber com antecedência todos os nossos conteúdos. Lembrando também para você curtir, deixar aqui o seu joinha, o seu like, porque assim o YouTube ele entende que o nosso conteúdo ele é relevante e ele vai distribuir esse material para mais e mais pessoas. Então, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Manda no WhatsApp, manda no Facebook, não dá, né? Manda no Facebook, nos grupos lá da família, manda para todo mundo, convida todo mundo, porque a gente vai começar o nosso café. E nessa manhã eu tenho um tema extremamente importante para poder tratar com os irmãos. Nesse tempo, né, de tanta polarização, de tanta guerra, de tanto conflito, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida que eu tenho certeza que vai te fazer enxergar as coisas de uma outra forma, amém? Então, fique conosco, porque a gente está iniciando o nosso café. O nosso agradecimento aqui ao Daniel, que está conosco aí, nos auxiliando, que Deus abençoe a vida do Daniel, a vida da irmã Claudete também, que sempre está disponível aí, está abençoando a nossa vida, sempre pronta para nos servir. Também a tia Gil, todos os nossos colaboradores. Não deixe de mandar o seu bom dia aí no chat, gente. Então, se você chegou agora, manda o seu bom dia aí no chat, a paz do Senhor, não deixa a gente no vácuo não. Então, manda o seu bom dia, manda a sua participação, que é muito bom poder ler a sua mensagem, é muito bom poder saber que você está conectado e conectada aqui conosco, ok? Então, antes de nós lermos a palavra, vamos fazer uma breve oração e logo em seguida eu quero introduzir o nosso assunto dessa manhã. Nós vamos conversar a respeito de paz, que precisamos de um tempo de paz, Então a gente vai conversar um pouco sobre isso à luz da palavra de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Paizinho, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse café com Cristo, Pai, por essa semana que já está sendo finalizada. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos sustentou na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Hoje o Senhor continuará nos sustentando e cremos também que será assim por todos os nossos dias. Obrigado pela tua graça, pelo teu favor, pela tua maravilhosa presença. Amamos a tua presença. Nós oramos com fé em nome de Jesus e pedimos, Espírito Santo de Deus, fale conosco, fale no nosso coração. Nós abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração para recebermos com totalidade aquilo que o teu Espírito Santo reservou para nós nesse dia, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus amigos, vamos lá, Bom, o texto que eu quero ler com vocês, primariamente, é o texto que está em Mateus capítulo 5, 1 e 2. Certamente você conhece esse texto, que se trata do quê? Do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Então, é óbvio que você conhece esse texto, que você entende a respeito desse texto. Então, nós vamos ler Mateus capítulo 5, o versículo número 1 e número 2. Se você pode, abra sua Bíblia aí comigo. Em Mateus 5, o verso 1 e 2, ok? Olha o que está escrito em Mateus 5, o capítulo 5, versículo 1 e 2. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Então aqui, Jesus ele vai começar a ensinar aos seus discípulos alguns princípios espirituais. Eu sempre gosto de falar de princípios espirituais. Eu acho que a nossa fé, na verdade eu não acho, eu tenho certeza, eu tenho convicção que a nossa fé, ela precisa ser uma fé clara, uma fé prática. Você tem que ouvir a palavra de Deus, você tem que receber a palavra de Deus, mas você tem que saber exatamente o que está sendo dito, como que está sendo dito, como que você vai se posicionar, quais são as posturas que você precisa ter. Não é simplesmente ouvir por ouvir, é ouvir e entender a palavra, saber qual é o próximo passo que nós precisamos dar para a transformação da nossa vida. Então a nossa fé, ela precisa ser uma fé prática,
uma fé ativa que nos move e nos joga a algum lugar, a alguma direção. Então eu quero trazer aqui pra gente alguns princípios, assim como Jesus liberou lá no Sermão do Monte para os seus discípulos. Então Jesus, ele junta os seus discípulos, ele reúne ali os discípulos e ele começa a ensiná-los. Ele começa a ensinar sobre coisas práticas, cotidianas, que a gente precisa se atentar. E um dos assuntos que Jesus trata nesse Sermão do Monte, nesse tempo, né, de ensino, é justamente a respeito da paz, daqueles que promovem a paz. Jesus, ele enaltece essas pessoas, ele fala a respeito dessas pessoas com muita autoridade. E ele fala a importância dessas pessoas no nosso convívio, na sociedade, no meio onde nós estamos. E, de fato, nós precisamos de mais apaziguadores, mais daqueles que promovem a paz. Como eu havia dito, vivemos um tempo de guerra. O próprio Rogério mencionou isso na terça-feira, né? Não sei se você se lembra. A gente vive um momento de guerra. Não só uma guerra espiritual, né? Porque essa guerra espiritual vai ser constante. A luta contra o pecado, a luta contra a carne é uma guerra constante. Mas, infelizmente, nós também vivemos um cenário de guerra no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso país, né? Um país extremamente dividido entre A e B, entre políticas diversas, sabe? Um mundo, de fato, vivendo um tempo de guerra. Então, acho que, né, nós precisamos entender um pouco mais a respeito do que é sermos apaziguadores. Muitas pessoas acham que ser apaziguador é você estar de um lado A ou do lado B e puxar a corda. Mas às vezes a gente não tem que puxar a corda para lado nenhum. A gente tem que só falar pro pessoal: ei, gente, calma, espera, as coisas não são desse jeito, não precisa ser assim. Vamos nos respeitar um pouco mais, vamos ter um pouco mais de consciência, entende? Então, eu acho que assim, nós precisamos trabalhar um pouco mais a respeito disso em nome de Jesus. Então, nessa manhã nós vamos falar sobre isso. E aqui Jesus, ele começa o texto dizendo o seguinte, olha, né, que ele está ali no Sermão do Monte, e aí ele começa esse sermão falando uma palavra-chave, uma palavra mágica, que é a palavra que todo mundo já sabe, né? Ele diz o quê? Bem-aventurados, né? Ele declara isso, olha, bem-aventurados são, né? Aí ele vai começar dizendo, ele vai falar, os humildes, os mansos, os que praticam a justiça, dentre outros, né? Ele vai falar um monte de coisas aí, mas a gente já sabe, né, meus amigos, o verdadeiro significado da palavra bem-aventurados, que é do grego makairos, né? Divinamente felizes. Ou seja, é uma felicidade que não é fruto de coisas naturais. Então, meus amigos, novamente a gente está batendo nessa tecla. E por que a gente está batendo nessa tecla novamente? Porque tem gente ainda, tem crente, tem cristão, que infelizmente está colocando a sua felicidade, a sua expectativa de felicidade em pessoas e não em Deus. A sua felicidade não vem de pessoas, a sua felicidade não vem de políticos, não vem de candidatos, a sua felicidade não vem do fulano, do ciclano, a sua felicidade não vem se você conseguiu comprar um carro ou não, uma casa ou não. A sua felicidade genuína, ela vem unicamente, exclusivamente da presença de Deus. Você é feliz não por circunstâncias, mas por dom de Deus e pela presença dele. Então, aqui o Senhor está dizendo, olha, makairos, divinamente felizes, mais do que felizes, são essas pessoas que entendem e que confiam 100% no Senhor. Aqueles que de fato estão com o coração entregue completamente ao Pai das luzes. Ele é quem nos sustenta no meio das nossas fraquezas, ele que dá ânimo para o cansado e força ao enfraquecido. É ele que alinha os nossos passos nas suas pegadas. E é seguindo as pegadas de Cristo que nós conseguimos correr sem fadigar, sem desanimar. Nós somos renovados como as águias e a gente consegue de fato avançar em direção ao plano perfeito de Deus, como diz o Paulo, que está revelado em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso alvo, o nosso amor, o nosso destino. Ele é o alívio para os nossos corações, o nosso respiro naqueles dias que às vezes faltam o ar. Então Jesus, ele é exatamente tudo que nós precisamos. Ele é a cura da ansiedade, das noites de insônia, ele é a cura
de toda enfermidade, porque nós sabemos que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Sabemos também que com o Senhor nós dormimos em paz e acordamos em segurança, porque a misericórdia dele se renova toda manhã. Sabemos também que Ele vai continuar nos sustentando pela graça e pelo favor dele. Nós não seremos consumidos pelo medo, pela angústia, ou por nada ou por quaisquer outro sentimento que talvez possa gerar o seu coração. Ele é a nossa verdadeira felicidade, a felicidade que excede o entendimento, a felicidade que excede a felicidade do mundo. Com Ele nós somos bem-aventurados, nós somos divinamente felizes. Então isso é ser bem-aventurado, isso é você ser uma pessoa mais do que feliz. Mas agora eu pergunto para você, né? Fica aqui a nossa questão, né? Porque aqui vai dizer o seguinte: divinamente felizes, né? Bem-aventurados os que promovem a paz. Você tem sido esse pacificador? Você tem sido essa pessoa que tem promovido a paz, que tem estabelecido a paz como uma bandeira no lugar onde você está, onde você pisa? A gente vai conversar sobre isso, sobre a felicidade daqueles que promovem a paz, daqueles que estabelecem a paz. Se você quer aprender mais sobre isso e receber mais essa porção dessa palavra, fique conosco, porque no segundo bloco nós vamos tratar desse assunto, ok? Eu quero orar com vocês mais uma vez e logo em seguida nós vamos louvar o Senhor com um cântico espiritual e também passarmos os nossos avisos. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos faz ser mais do que felizes, divinamente felizes. E a nossa felicidade não é fruto de circunstância, muito pelo contrário, é fruto da Tua presença. Quando nós depositamos o nosso coração em Ti, quando nós nos lançamos na Tua presença, quando nós colocamos o Senhor como Rei, como Senhor da nossa vida, do nosso coração, nós temos um entendimento claro, um entendimento, de fato, nós temos a consciência de que o Senhor nos faz mais do que felizes, do que o Senhor faz com que o nosso coração de fato encontre descanso, alívio. O Senhor Jesus é tudo o que nós precisamos para viver. A Tua presença, ela é extremamente necessária, ela é mais importante que o ar que respiramos, ela é mais importante do que o alimento, mais importante do que a água, porque na verdade a Tua palavra é a verdadeira bebida, a Tua palavra é a verdadeira comida, Jesus, e nós queremos nos saciar dela. Pai, muito obrigado por esse tempo, por essa manhã. Eu oro por cada irmão e irmã que está aqui presente, que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. Eu oro no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós vamos louvar o Senhor com um cântico espiritual e logo em seguida vamos retornar com o nosso tema, né? Bem-aventurados os que promovem a paz. Eu acho que é algo extremamente importante nesse cenário que nós estamos vivendo. Então, fique conosco que você vai ser fortemente abençoado e alargado pela presença de Deus nessa manhã, com esse tema, com esse assunto. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo bloco. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso, inconcebido, vitorioso, Deus de Judá. Tu és a fonte de água viva, sem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em Te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei Teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias.
Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, vem me sacia, que me sacia e me canta. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho a paz, pois encontrei o seu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho a paz, pois encontrei o seu amor. Alegria, vida eterna e Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, vem cristalina e me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o seu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho a paz, pois encontrei o seu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. 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 Olá, igreja! Começa agora mais um Comunica Metodista. Fiquem ligados! O Ministério de Ação Social da nossa igreja recolhe doações de alimentos para montagem de cestas básicas, a fim de auxiliar irmãos que estão passando por dificuldades. No primeiro domingo do mês, dia da Santa Ceia, há um momento de consagração dos alimentos. Estes também poderão ser entregues na secretaria da igreja, de segunda a sexta, de 8 a meio-dia, de 14 às 18 horas. Contamos com a contribuição de todos. O pastor Wesley convoca para a Assembleia Ministerial os coordenadores e coordenadoras de ministérios, líderes de grupos societários, líderes e colíderes, anfitriões de células, pastores e pastoras, evangelistas e missionários para a reunião ordinária no sábado, dia 15 de outubro, das 14 horas às 18, no templo infantil da nossa igreja. E atenção, líderes de ministérios, levem de 3 a 5 membros da sua equipe junto com você para a reunião.
A Federação Metodista de Jovens da 4ª Região convida a todos para o Congresso Regional 2022, Viva a Esperança, que acontecerá nos dias 14 a 16 do mês de outubro. E atenção, o primeiro lote foi reaberto exclusivamente para os membros da nossa igreja. Use o cupom CENTRALJF que está aparecendo no link aqui abaixo. Do dia 21 a 23 de outubro, acontecerá na AMAS o Impacto Kids. O investimento é de R$100. A faixa etária desse impacto é de 7 a 12 anos. Convidamos os pais a prover para os seus filhos a oportunidade de ter essa experiência com Deus. Amém, meus amigos, estamos de volta. Como eu havia dito no primeiro bloco, nós vamos falar a respeito da paz, né? Bem-aventurados aqueles que promovem a paz. Se você chegou agora no nosso canal, chegou agora no nosso vídeo, convido você a curtir o vídeo, a se inscrever no nosso canal e a também compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Manda no grupo do WhatsApp, manda no Facebook, que eu tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas e serão abençoadas nessa manhã para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos adiante. Bom, nós lemos o texto que estava em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, né, os versículos iniciais. Mas agora, como nós vamos falar a respeito da paz, eu quero ler o versículo número 9. Então, o verso 9 de Mateus 5 vai dizer o seguinte: Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Olha que texto poderoso. Bem-aventurados os pacificadores, pois estes serão chamados de filhos de Deus. Esse texto é extremamente profundo, extremamente forte e atual para os nossos dias. Se você pode, feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, mais uma vez, obrigado por essa manhã. A nossa oração é para que o Senhor fale conosco com graça, com autoridade, com revelação, nos dê de fato, Pai, discernimento da Tua Palavra, que ela seja alimento para as nossas vidas, que ela nos fortaleça, Deus, nesse tempo de tanta adversidade. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, gente. A primeira coisa que a gente precisa entender a respeito desse assunto, dessa temática, né? Bem-aventurados os pacificadores, os que promovem a paz, é o seguinte, que a paz, assim como o amor, tem vários acúmulos de significados com o longo do tempo, né? A paz, assim como o amor, ela sofre e vem sofrendo diversas alterações no seu real significado, sabe? Muitas pessoas acabam confundindo algumas situações com a verdadeira paz, a paz que o Evangelho nos proporciona. A gente precisa entender que a verdadeira paz, ela não é fruto de um ambiente, ela não é fruto de uma circunstância, mas ela é fruto da presença de Deus. Então a gente tem uma ilusão a respeito da paz, e a gente vai ter um pouco de clareza nessa manhã a respeito disso. A gente vai poder entender um pouco sobre o verdadeiro significado da paz, né? Então, o verdadeiro significado da paz não é na perspectiva humana, né, circunstancial, mas é a paz que vem do Espírito Santo de Deus, é a paz que vem de Cristo. Então você ser um agente de paz, um provedor de paz, né, você ser aquele que vai proclamar a paz, aquele que vai prover, aquele que vai promover a paz, não é você levar alguém para tirar umas férias em Dubai. Se for levar, me leva também, amém? Mas não é isso. Ser um agente de paz não é você pagar férias para alguém, não é você levar alguém para tomar um sorvete, não. Ser agente de paz, ser aqueles que promovem a paz, é ser aqueles que falam a respeito de Cristo,
aqueles que levam Jesus, aqueles que apresentam Jesus às pessoas. Isso é você ser um agente de paz, porque a verdadeira paz não é como a paz do mundo, é a paz que vem de Jesus, é a paz que vem de Cristo, não é uma paz circunstancial, mas é a paz que provém do Filho de Deus. Na verdade, o motivo de Cristo ter vindo à Terra foi justamente para entregar essa paz genuína e verdadeira, como a gente percebe lá no capítulo de João 8, né? João 8, o versículo de 1 a 11. Nós percebemos que um dos focos do Jesus, um dos maiores focos de Cristo ao vir à Terra, ao vir a este mundo, foi de fato promover a paz, a verdadeira e genuína paz. Veja bem, em João capítulo 8, verso 1 a 11, vai falar sobre aquela mulher que foi pega em flagrante adultério e ela foi levada à praça pública para ser apedrejada. As pessoas arrastaram aquela mulher pelas ruas, né, ali as autoridades, eles pegaram aquela mulher e lançaram no chão aos pés de Jesus e eles queriam de toda forma apedrejá-la, condená-la, promover ali uma verdadeira matança, fazer ali de fato um assassinato cruel na frente de todas as pessoas, apedrejada, né? Seria morta aquela mulher apedrejada. Olha que cena terrível. Então Jesus ele não vem para promover mais e mais guerras, não, muito pelo contrário. Nosso Deus ele vem para promover paz, para promover a justiça do céu. A justiça do céu não tem a ver com a vingança, não tem a ver com a justiça humana, que muitas vezes é de vingança, de querer retrucar, de querer revidar. Mas essa não é a justiça de Deus. A justiça de Deus não está baseada na vingança. Quem ganha no argumento, não. A justiça de Deus está baseada no quê, meus amigos? A justiça de Deus está baseada no perdão, no reconciliar, no promover a paz, no promover, de fato, caminhos que levam as pessoas a um melhor estado, a um estado de recomeço. Isso é ser um agente de paz, é você promover essa justiça de Deus que está a ver e está intrinsecamente ligada ao perdão. Então, quando Jesus vê aquela mulher ali sendo lançada no chão e pronto para ser condenada, né, apedrejada, o que Jesus faz? Ele promove a paz, ele promove o perdão. Ele fala o seguinte: olha, quem nunca pecou que atire então a primeira pedra. Se vocês querem tanto apedrejá-la, então se vocês nunca erraram, só aqueles que nunca erraram, hein, pode lançar a primeira pedra. Então as pessoas foram começando a deixar ali as suas pedras no chão e indo embora para suas casas, porque na verdade eles entenderam que todos precisam de perdão. Todos precisam, todos nós carecemos do perdão de Deus, todos nós carecemos da paz de Deus, e essa é a paz que a gente tem que levar para as pessoas, sabe? Não é tempo de você apontar os dedos, né? Você condenar, você dizer, mas o fulano é isso, mas o ciclano é aquilo, mas isso está acontecendo, não, mas eu tenho que me levantar, é um absurdo, eu vou me levantar e eu vou falar, e eu vou colocar tudo no ventilador, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não é esse tempo. É um tempo de nós promovermos mais a paz. É um tempo de nós ouvirmos mais, de sermos mais sensíveis uns aos outros, de pregarmos o reino de Deus sim, com autoridade, com ousadia, com poder, mas sempre promovendo a paz. Se a tua pregação não tem promovido a paz, meu querido, eu acho que a sua pregação deve estar um pouco tanto, né, distorcida ali do que realmente deveria ser. A gente precisa ser mais pacificador, mais apaziguadores. Ser pacificador não é ser conivente com o pecado de ninguém. Porque Jesus virou para aquela mulher e falou assim: minha senhora, você vai embora, mas você não peca mais não. Não foi isso que Jesus falou? Vá e não peques mais. Então ser pacificador não é você ser também conivente com o pecado de ninguém não. Vamos promover a paz, tá perdoado, aleluia. Tem nada a ver não, pode pecar mesmo. Não, misericórdia. Então a gente vai condenar o pecado. O que é pecado, igreja, a gente condena mesmo. E aí sim, a gente tem que falar mesmo, tem que levantar a voz, porque a gente está falando contra o pecado. Agora, não contra o pecador. O pecador a gente tem que acolher ele mesmo. Tem que perdoar, tem que trazer para perto, tem que tirar os carrapichos, tem que cuidar, tem que promover a paz de Deus. Então,
A gente tem que ter essa consciência. A nossa pregação tem que ser uma pregação que promove a paz e não uma pregação que destila ódio. A gente tem que ter uma pregação que, de fato, promove o reino de Deus. E a gente precisa também nos atentarmos às pessoas que estão à nossa volta. Se essas pessoas estão, de fato, tendo um discurso, uma pregação que destila ódio ou uma pregação que promove paz. Sabe, essa paz, mais uma vez, não é aceitar pecado. Então tem gente que está pregando, que está falando em nome de Deus aí e tudo mais, mas está sendo conivente com o pecado. A gente é crente, meus irmãos, nós somos cristãos. Então a gente tem os nossos princípios, a gente tem os nossos valores, a gente tem os nossos ideais, a gente tem aquilo que nós cremos que é a Bíblia. Então se algum discurso está indo contra a Bíblia, tá tudo bem, vamos apoiar isso aqui que tá tudo certo. Vamos apoiar realmente essas pautas aqui porque tá tudo certo. Não, então isso aí, meu querido, isso aí infelizmente a gente não apoia não, porque a gente é crente. Nós somos cristãos, igual o André Valadão diz, né? Você não é crente, não. Então, nós somos crentes, meus amigos, não tem jeito. Se tá dentro da palavra de Deus, amém. Se não tá dentro da palavra de Deus, infelizmente, não devemos nos compactuar. Ai, pastor, mas você tem que ter a mente mais aberta. Não, eu tenho a mente aberta para perdoar, para promover a paz, mas não para mudar a Bíblia. Isso daí, meu querido, eu não posso mudar, não. A palavra de Deus condena qualquer tipo enfim, vou nem citar aqui porque a gente está num tempo eleitoral, né? Mas a gente tem que ter essa consciência, meus amigos. A gente tem que ter essa consciência. Esse negócio aí enfim, vamos ser conscientes na nossa votação aí no nome de Jesus, né? Vamos ser conscientes aí e ver pessoas que são de fato coniventes com a palavra de Deus. Pessoas que entendem a respeito da palavra de Deus, não como cristãos, mas que pelo menos têm o nosso princípio, tem o nosso valor, defende aquilo que nós acreditamos, né? Uma pessoa que tem essa clareza no nome de Jesus. Então, gente, veja bem. Bem-aventurados aqueles que promovem a paz. Promover a paz é promover o reino de Deus, é promover o Filho de Deus, é promover Jesus, os valores de Cristo. Em tempos de polarização, de guerra, bem-aventurados, mais do que felizes, os que promovem a paz, porque esses que promovem paz, eles são chamados de filho de Deus. Então, uma das provas que você é filho e filha de Deus é se você também promove a paz, se você é um pacificador, se você promove aquilo que de fato expressa e exala os valores de Deus, se você promove a vida, se você promove a igualdade, se você promove de fato valores do reino de Deus. Entenda o que eu estou dizendo aqui, sabe? Eu não estou dizendo de aceitar o pecado, não. Pecado a gente condena, pecado a gente bate firme, somos contra o pecado, mas nós promovemos a paz. Nós promovemos a paz que não é fruto da nossa consciência, mas é fruto da palavra de Deus. É uma liberdade que também não tem a ver com a nossa liberdade, mas é a liberdade que tem a ver com a palavra de Deus. É a liberdade sobre o pecado, sobre a morte, sobre aquilo que de fato é contagioso, é contaminoso, à luz da palavra de Deus. Então, é essa liberdade que nós promovemos. É o que a palavra de Deus vai dizer, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, nós somos de fato livres, verdadeiramente livres. Nós vivemos a liberdade de Cristo. Amém, meus irmãos? Não estamos mais sobre o jugo, o peso do diabo, do pecado, da condenação. Tem gente que acha que a liberdade é você fazer o que você quiser, mas liberdade não é isso não. À luz da palavra de Deus não é isso não. A liberdade é você estar livre. Livre do quê? Livre do pecado. Livre da prostituição. Livre das drogas. É você estar livre da mentira. Livre da idolatria. Isso é a liberdade. Você está livre do peso do pecado, da condenação do pecado. Assim como Jesus fez com aquela mulher. Ele promoveu a paz, ele promoveu a libertação sobre a vida daquela mulher. Ela foi liberta do pecado, do jugo do pecado, né? Ela foi pega ali no ato do adultério. Então Jesus perdoou aquela mulher, ele foi justo com aquela mulher, ele promoveu a paz, a liberdade. Então é essa paz que a gente tem que promover. É essa liberdade que a gente tem que promover. Liberdade não é você fazer o que você quiser, não. Então o pastor falou que eu tenho que, promover essa liberdade. Então se o fulano quiser usar droga, amém. Deixa o fulano usar droga. Vamos liberar as drogas. Vamos promover a liberdade. Não é isso que eu estou falando, não. Porque isso a palavra de Deus não fala.
né? Pelo amor de Deus, não é isso aí não. Então, a gente tem que ter essa consciência. Bem-aventurado, felizes, mais do que felizes, os que promovem a paz. Os que promovem a paz segundo a palavra de Deus, que é a presença do Cristo, que é os valores do nosso Deus, o reino de Deus. Bem-aventurados, divinamente felizes, os que promovem a paz. Não qualquer paz, não uma paz circunstancial, não uma paz fruto de uma falsa liberdade, não, mas a paz que vem do reino e do trono de Deus. Esses são conhecidos como filhos de Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz. Em tempos de guerra, bem-aventurados os que promovem a paz, os que são apaziguadores, que respeitam, que acolhem. Em tempo de conflito, bem-aventurados os que abraçam, os que perdoam, os que praticam a justiça, porque esses são de fato os filhos de Deus. Veja bem, meus amigos, eu falo aqui com vocês, eu tenho convicção que eu falo para, se não 100%, talvez 90% de cristãos. Então, às vezes, o meu discurso para vocês vai ser um pouco duro, vai ser um pouco incisivo, mas entenda, quando Jesus falava com os seus, de fato, ele falava de forma firme, mas quando Jesus falava com os perdidos, Jesus não falava dessa forma, ele acolhia. Então a gente precisa ter um discernimento claro da nossa postura mediante as esferas onde nós estamos. Eu ter esse discurso nesse ambiente, nessa plataforma, amém. Eu falo para aqueles que estão salvos, eu falo para aqueles que são da nossa igreja, para os nossos membros. Agora eu também não posso ser tão agressivo com aqueles que estão perecendo, porque eles não têm a mesma consciência do que eu, eles não têm o mesmo pensamento que eu. Veja bem, gente, Jesus ele acolheu a prostituta, Jesus ele acolheu o órfão, ele acolheu o ladrão, ele acolheu todas essas pessoas. Entenda, ele acolheu, ele não aceitou, ele acolheu, mas ele transformou a história deles. Ele acolheu, ele esteve junto, ele se assentou, mas essas pessoas foram transformadas. É impossível você estar perto de Jesus e não ser transformado por ele. Então Jesus, de fato, ele abraça a humanidade inteira, ele acolhe todo mundo, ele recebe todo mundo, mas ele não aceita as pessoas do jeito que elas estão, né? Ele deseja que nós passemos pelo processo da transformação, como está em Romanos capítulo 12, sermos transformados, não nos conformemos com esse mundo, não nos amoldemos aos padrões desse mundo, mas vamos buscar a renovação da nossa mente que vem pela palavra de Deus. Então Jesus ele deseja que você seja transformado. A mulher pega em adultério, Jesus não fala assim, minha filha, continua do jeito que você está, que está tudo certo, pode continuar pecando. Não, vá em paz, mas não peques mais. Então Jesus ele está com a mulher que faz o ato do adultério, com o homem que pratica o ato do adultério, lá ele está acolhendo, está perdoando, mas ele precisa que ele deseja que nós tomemos uma mudança, uma atitude de mudança na nossa vida. Então, para os que estão se perdendo, Jesus ele tem esse poder de atrair, de acolher, mas para aqueles que já estão com ele, que estão caminhando com ele, o discurso de Jesus é outro, é mais duro, é mais firme. Olha, vocês querem ser meus discípulos? Vocês querem me seguir? Então vocês têm que comer do meu sangue, vocês têm que beber do meu sangue, vocês têm que comer da minha carne. Vocês querem ser meus discípulos? Então vocês precisam fazer dessa forma. Sabe? Quando Jesus entra no templo e vê aquele comércio dentro do templo, ele pega um chicote e sai dando chicotada em todo mundo. Nas coisas que está no templo, ele expulsa todo mundo e fala assim, a casa de Deus não é casa de comércio, não. Vão todo mundo embora, vai todo mundo embora. Então Jesus ele é duro com aqueles que já sabem. E por que ele faz isso? Porque Deus ama os seus filhos e ele corrige os seus filhos. Deus corrige os filhos a quem ele muito ama. Então a gente precisa entender, se você está sendo corrigido por Deus, Deus está sendo duro com você, é porque Deus te ama e que você é filho dele. Então a correção vem apenas para os filhos mesmo. Agora, para os que não são filhos, de fato, a gente tem que acolher, tem que respeitar, mas nunca aceitar e ser conivente com o pecado de ninguém, não. A gente respeita, a gente acolhe, mas aceitar pecado, meus queridos, infelizmente, isso aí não é com a gente, não. A gente aceita o pecador, de fato, aceitamos todo mundo, abraçamos todo mundo, mas aceitar pecado, isso aí não é com a gente, não. Então, entenda isso. Felizes os que promovem a paz. E isso é promover a paz, é você pregar o reino de Deus, pregar Jesus porque ele é a verdadeira paz. É você pregar Jesus, pregar a justiça, pregar o amor, pregar a libertação. Mas entenda, mais uma vez,
Justiça, paz, libertação não é segundo os moldes do mundo, mas é o segundo os moldes do reino de Deus. Ser um agente que promove paz não é uma paz circunstancial, mas é uma paz que está ligada à presença de Deus, ao reino de Deus e aos valores de Deus. Que nesse tempo de guerra, nesse tempo de conflito, você seja essa pessoa que promove a paz, que estabelece a paz por onde você passar, que estabelece Cristo por onde você passar. Que se no seu trabalho está tendo conflito, promova a paz, promova Jesus nesse ambiente. Se na tua família está tendo conflito a respeito de tantas coisas, leva Jesus, traz Jesus para o ambiente, promove a paz. Isso é ser de fato um pacificador e um agente que promove a paz, né? E promove de fato ali o reino de Deus. Amém, meus amigos? Nós estamos chegando ao fim de mais um Café com Cristo. Não sei como estamos no nosso horário, mas eu acredito que dá para a gente poder louvar o Senhor com mais uma canção. E logo em seguida eu vou voltar e retornar aqui para poder a gente fazer esse fechamento, essa oração final. Amém? Que Deus nos abençoe e louvemos ao Senhor. Que o Senhor vocacionou a sua igreja a ir aos confins da terra e evangelizar. A coinonia orquestrou toda essa ação e a igreja do Senhor foi a missão. Que o Senhor vocacionou a sua igreja a ir aos confins da terra e evangelizar. A coinonia orquestrou toda essa ação e a igreja do Senhor foi a missão. Amém, meus amigos, estamos de volta.
esse tempo poderoso, né? Essa palavra poderosa que gera confronto no nosso coração. Então, eu espero que você tenha sido fortemente abençoado nessa manhã de sexta-feira, que você seja de fato conhecido como um agente que promove a paz, um pacificador, um apaziguador em dias de guerra, em dias de conflito, em dias de tanta desesperança. Seja um agente que promove a paz. Promover a paz é promover o Filho de Deus, Jesus Cristo. É promover o Filho de Deus e os valores do reino de Deus. Seja um agente que promove a paz, porque quando você faz isso, você é conhecido e conhecida como um verdadeiro Filho de Deus, como um genuíno Filho de Deus. Então, entenda isso. Nós precisamos promover a paz que vem de Deus, a paz que não é fruto de circunstância, mas é fruto do Filho de Deus. Promover a paz é promover o Cristo e também os seus valores. É promover Jesus, mas também o perdão, a justiça, a reconciliação, a libertação. Isso é promover a paz. Que você seja conhecido e conhecida como um filho e uma filha de Deus. Que você não seja nenhum militante qualquer a não ser pela causa de Cristo. Milite por Jesus. Seja de fato alguém que está levantando a bandeira de Jesus, levantando a bandeira da igreja do Senhor. Sabe, honre os seus valores, os seus princípios cristãos, não abra mão deles. Isso é, de fato, estabelecer a paz e também o valor do reino de Deus no ambiente onde nós estamos. Afinal de contas, nós oramos assim, né? Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino e seja feita o quê? A tua vontade. A gente deseja que o reino venha e que a vontade do rei seja feita. Então, o reino de Deus, já parou para pensar o que é o reino de Deus? O que faz parte do reino de Deus? Então, se nós desejamos o reino de Deus na terra, nós devemos, de fato, não apenas orar por ele, mas buscar por ele. A gente tem que clamar por ele para que ele desça, para que ele venha, mas também precisamos estabelecê-lo aqui nesse lugar. Devemos também nos posicionar. A gente falou muito sobre o posicionamento, né, na segunda-feira, a respeito de como vivemos o sobrenatural de Deus, como provocarmos uma intervenção divina, como nós vivemos um milagre. A gente aprendeu a respeito disso. Tem que crer, tem que confessar e tem que agir. Então, meus amigos, seja um pacificador, um agente que promove a paz, que estabelece o reino de Deus. Nós desejamos o reino de Deus, ou seja, os valores do reino de Deus, a cultura do reino de Deus, mas também desejamos que a vontade do rei seja feita na nossa vida. Então, bem-aventurados, mais do que felizes, divinamente felizes são aqueles que promovem a paz, ou seja, que estabelece Jesus e os valores do reino de Deus. Seja esse agente, porque essas pessoas são conhecidas como filhos e como filhas de Deus. E quero orar para poder abençoar a sua vida e encerrar esse tempo, né? Estamos chegando ao final de mais um Café com Cristo. Se você pode, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por essa palavra, Jesus, que nos confronta muitas vezes. Pai, nós queremos ser conhecidos como filhos de Deus, mas sabemos que para isso nós precisamos promover a paz. Não é qualquer paz, Jesus. Não é uma paz que aceita tudo. Não. É a paz que de fato excede o entendimento, que é fruto, Jesus, da sua presença. A sua presença, Pai, que de fato promove essa verdadeira, essa genuína paz no nosso coração e no ambiente onde nós estamos. Queremos, Deus, levantar essa bandeira por onde nós passarmos, sermos pacificadores. Deus, nos dê mais consciência, Pai, que em nome de Jesus nós possamos transmitir o seu amor, assim como o Senhor fez acolhendo, Pai, aquela mulher pega em adultério e também acolhendo tantas outras pessoas. Coloca em nós, Pai, essa empatia, esse sentimento, esse amor genuíno, para que nós consigamos acolher as pessoas, mas também, Jesus, coloque em nós sabedoria para aceitarmos, sim, o pecador, mas não aceitar o pecado. Jesus, nós sabemos muito bem que não há conversa, não há separação. Jesus, há separação entre o Senhor e o pecado. Não tem como, Jesus. Nós sabemos disso. Não tem jeito. Se a gente quer se aproximar do Senhor, a gente precisa passar pelo caminho que é o quê? Que é a tua presença, que é a conversão, que é aceitar de fato o teu reino na nossa vida. Pai, nós oramos no nome santo de Jesus. Nos faça pacificadores, nos faça agentes que promovem a paz genuína e verdadeira, que vem com perdão, com amor, com a reconciliação,
mas também, acima de tudo, vem com arrependimento. Por onde o Senhor passou, o Senhor promoveu o perdão, o Senhor promoveu o amor, mas o Senhor também promoveu o arrependimento nos corações das pessoas. As pessoas tiveram um discernimento do que é certo, do que é errado, do que é pecado e do que precisa ser abandonado. O Paulo vai dizer, né, Jesus? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, nós avançamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Em ti nós somos novas criaturas, assim como o Senhor também afirma para o Nicodemos. É impossível ser salvo sem antes passar pelo novo nascimento. É necessário que nós nasçamos de novo. É necessário que a gente passe por esse novo nascimento, que a gente morra para os nossos desejos, para as nossas vontades, para o velho homem e nasça segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Jesus. Pai, faça-nos entender isso. Faça-nos entender, Jesus, o que de fato é sermos um agente provedor de paz. Nós possamos promover a tua paz, a paz que excede entendimentos, que liberta, que perdoa, que acolhe e que gera arrependimento. Pai, que a tua justiça possa ser pregada nos nossos corações e nas nossas ações. A justiça que tem a ver com o perdão e não com a vingança. Porque foi assim que o Senhor nos ensinou. Então eu oro por cada irmão e cada irmã em nome de Jesus. Que na casa dos meus irmãos haja a tua paz. Não uma paz liberal, mas uma paz de fato que tem a ver com a sua presença, Jesus. Que haja paz na sua casa, meu irmão e irmã, que haja paz no seu trabalho, que haja paz na sua faculdade, que haja paz na sua vida. Hoje e para todos sempre eu oro no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus e que a presença maravilhosa de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus amigos e aqueles que você ama, e também sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima sexta-feira e a gente se vê daqui a pouco, caso você venha, né, no Congresso de Jovens, que vai se iniciar a partir das 5 da tarde com as eleições e depois vai ter o culto às 8 da noite. Então, nos vemos em breve no nosso Congresso Regional de Jovens. Um forte abraço. Que Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Vou te buscar,